Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Luiz Mário Moutinho, ele que é professor de Direito do Consumidor e também é juiz de Direito em Recife, juiz de Direito de Recife. O professor Luiz Mário Moutinho, que ao longo da semana ministrou o curso de Direito do Consumidor, tendo como o segmento planos de saúde. E aí nós tivemos como aula número 1 a relação de consumo e o CDC. 2, contrato de plano de saúde e o CDC, essa foi a segunda aula. A terceira aula, conflitos contratuais. A quarta, responsabilidade dos planos de saúde. E a quinta e última aula, questões práticas. Professor, eu costumo dizer aqui que não só aqui, mas em todos os lugares, sempre que nós tocamos nesse assunto, direito do consumidor, eu costumo dizer que esse realmente é um dos direitos, ou um código, que primeiro pegou, e segundo ele está muito no dia a dia. Aliás, ele está a todo tempo na vida das pessoas. Talvez por aí, e talvez também, e aí eu gostaria até de sua opinião, se não é o fato de justamente ele dar um tratamento, fazer uma defesa do cidadão. Embora, claro, nós sabemos que ele é conhecido, mas muitas vezes não é praticado e nem o consumidor às vezes tem um conhecimento mais aprofundado, não é? A lei, na verdade, ela é um instrumento, né? Ela não transforma a realidade, é o que deveria ser. Então, o fato de estar na lei não vai conduzir necessariamente a que as coisas aconteçam como nós colocamos na lei. Mas o Código do Consumidor é uma lei que realmente pegou, não é? As pessoas incorporaram, em todos os estabelecimentos você vai encontrar um códigozinho do consumidor, de alguma forma a pessoa tem uma opinião certa, juridicamente correta, sobre o direito do consumidor, e é porque todos nós somos consumidores. Em algum momento você vai ser consumidor. Exatamente. Não é? Então, o Kennedy, em 1962, 15 de março de 62, ele encaminha uma mensagem ao Congresso Nacional, né, ao Congresso norte-americano, e demonstra exatamente isso, ele diz exatamente isso. É a primeira identificação da coletividade de consumidores. Então, no começo do século XX, ainda se via a pessoa individualmente. E o Kennedy aponta, olha, tem uma coletividade de pessoas que estão submetidas a novos bens de consumo, mais complexos, né? Os Estados Unidos é sempre avançado tecnologicamente, novos medicamentos, com maior risco. E essas pessoas significam simplesmente, naquele discurso, ele diz 2/3 da população norte-americana de então, de 1962. São 2/3. E essas pessoas são desorganizadas, né? E não são ouvidas, e não participam, e estão submetidas a essas práticas, né? E ele traz um dado sobre a contribuição do consumidor para o desenvolvimento do país. E aí ele chama a atenção de que o Estado, né, o governo norte-americano, é o porta-voz, o maior porta-voz dessas pessoas. E precisaria, e aí ele sugere que sejam feitas modificações na legislação e na estrutura do Estado, com vistas, né, ou com o objetivo de preservar esses interesses. Esse documento é a base do direito do consumidor praticamente no mundo inteiro. No Brasil, nós estamos ganhando. Nosso diploma legal é muito bom, não é? De excelente qualidade. O nosso consumidor ganha um status constitucional. Não é todo mundo que tem um status constitucional, não é? É um sujeito de direito que tem um direito subjetivo público de exigir do Estado me proteja, não é? Então, aí o Estado no sentido mais amplo, executivo, legislativo, judiciário, né? Então, de fato, o direito do consumidor, em 88, nós viemos ali daquele movimento de muita articulação social, de muita politização, não é? Nas diretas, e o Constituinte estava muito sensível a essas demandas sociais, né? E incluiu ali, num artigo pétreo, significa dizer que não se pode mexer nisso, né? É intocável esse direito, a não ser por uma outra ordem constitucional. Né? Então isso mostra tudo como o Brasil tem o consumidor como uma pessoa um sujeito de direito, né? Importante para o desenvolvimento econômico e social do país. Todos nós somos consumidores, em algum momento somos consumidores. Nessa questão histórica que o senhor nos traz aqui, como é que era então essa relação de consumo antes do CDC?
antes do CDC, era pautada pelo Código Civil. E pelo Código Civil de 1916, porque o nosso Código Civil vigente é posterior ao próprio Código de Defesa do Consumidor. Não é? A Lei 10.406 é de 2002 e o Código do Consumidor é de 90. Então, antes do Código do Consumidor, vigorava o Código Civil de 16, Lei 3.071, de 1916, o Código de Clovis Bevilacqua. Ele, na verdade, ele sintetiza todo um pensamento, né, do século XIX, né, individualista, liberal. Então, não havia esse nome, essa figura consumidor. O sujeito de direito, ele era comprador, vendedor, ele era credor, devedor, ele era, enfim, mutuário e tal. Ele era visto isoladamente. Né? E por quê? Porque naquela época, século XIX, evidentemente, e aí isso se estendeu até o século XX, não é? O Código do Consumidor é da década de 90. Não é? O movimento consumerista no Brasil é de 70. Então, até isso ganhar corpo, não é? As relações eram vistas assim, de maneira individual e não coletiva. E desprezava-se a desigualdade entre as pessoas, consumidor-fornecedor. O Código Civil ele parte de uma premissa de igualdade entre os sujeitos. Aquela coisa do contrato é lei entre as partes. Né? O respeito à vontade dos contratantes. O Estado não intervém nisso. Basta que ele manifeste uma vontade livre e consciente, que o negócio, o objeto seja lícito, possível, determinado, a forma seja prescrita. Ou não mais ou menos assim, o combinado não é caro. Combinado, pois é, mas acontece que o combinado, às vezes, é o combinado só por um. Exatamente. Né? Ele quem faz o contrato, você precisa. Quem consegue discutir uma cláusula de um contrato de telefonia? Né? Quem consegue discutir um pacto bancário qualquer? Não consegue, é a imposição da vontade de um. E aí fica fácil imaginar, se com o CDC nós já temos grandes dificuldades, imagine então sem. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Luiz Mário Moutinho. Ele que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito sobre o direito do consumidor, tendo como aula número 1 relação de consumo e o CDC. Esse curso, inclusive, teve como foco planos de saúde. Contrato, plano de saúde e o CDC foi a segunda aula, a terceira, conflitos contratuais, a quarta, responsabilidade dos planos de saúde e a quinta, questões práticas. Professor Luiz Mário, que então, também é juiz de direito na nossa linda Recife e, inclusive, diretor de comunicação da Associação dos Magistrados de Pernambuco. Aliás, professor, como é que, antes de a gente até voltar nos planos de saúde, o Pernambuco tem dado um tratamento especial nessa questão de transparência no judiciário lá, né? O judiciário de Pernambuco é uma referência, efetivamente, no país, em termos de estrutura, de cultura. Pernambuco é muito rica, né, em termos de cultura, de politização, enfim. E de agora, belezas naturais. De belezas naturais, e por aí vai. Né? Então, nós tivemos agora um episódio muito interessante, que foi transmitida pela internet, né, através da TV AMEP, que é a TV web da Associação dos Magistrados de Pernambuco, da qual eu tenho orgulho de participar e ser diretor de comunicação. E o Tribunal de Justiça, em parceria com a associação, fez a transmissão disso, dessas votações de promoção e remoção dos juízes através da internet. Não é? E isso é muito bom para a magistratura, é muito bom para a sociedade passa a entender um pouco a dinâmica da própria vida da magistratura, como isso, que o juiz interfere na vida de todo mundo. Né? É o poder, a última trincheira de todo mundo. Né? A solução para tudo está por ali. Enfim. E aí, na transparência, o colega do sertão, do lugar mais distante, teve a oportunidade de assistir o que antes ele precisaria se deslocar até o tribunal. Então, foi um fato muito importante para nós, um marco,
muito importante para nós, para o Tribunal de Justiça do Estado e para a Associação dos Magistrados e para a sociedade como um todo, essa transparência nessa relação. Isso é muito importante, isso é muito bom. Uma experiência que deu certo. Deu certo, deu certo. A gente agora quer ver se, enfim, tudo agora fica assim, colocado na web, para que as pessoas vejam, tenham acesso, vejam como é que o juiz é promovido, não é? Como verdade. É que ele se titulariza. Ninguém sabe disso, né? Mas agora pelo menos fica o registro e as pessoas podem ver. Que bom, sucesso lá no projeto. Muito bom. Bem, voltando aqui para os planos de saúde, professor, que tema, inclusive, do curso, eu não sei aqui qual é no ranking, mas eu tenho certeza que está entre... As maiores reclamações estão justamente voltadas aos planos de saúde, não é? Sem dúvida alguma. Os serviços em massa, de um modo geral, eles ocupam, pelo próprio gigantismo do serviço, eles ocupam em números absolutos o maior número de reclamações, não é? Tanto no ambiente forense, judicial, quando o litígio já está posto, quanto naquelas reclamações feitas nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, que é estranho ao Poder Judiciário. Mas, de fato, ali, o plano de saúde hoje tende a aumentar, né? O sistema... Achei que o senhor ia trazer uma boa notícia, o senhor traz uma ruim? Pois é, eu também pensei. Eu também pensei, mas a realidade que a gente está vendo aí é de que nós tivemos um aumento vertiginoso da quantidade de usuários de plano de saúde. Hoje já passamos a casa dos 44 milhões, 40 milhões, mais de 40, quase 44 milhões de usuários de plano de saúde. Esse número era muito menor há pelo menos uns 10 anos, quando a agência, enfim, quando mais ou menos tínhamos em torno de 33, 34 milhões. Então tivemos mais de 10 milhões de usuários de plano e a rede de atendimento, a rede credenciada pelos planos, ela não cresceu na mesma velocidade, porque requer investimento privado, né, significativo, né? Por outro lado, as pessoas tiveram um ganho na sua renda. Pois é, eu ia lhe perguntar, talvez, quais os principais fatores para que isso ocorresse, essa demanda, esse aumento? Seria, por exemplo, um mau aparelhamento do Estado na saúde pública, né, na parte pública, ou seria também, ou aí também justamente mais um ponto, esse aumento no poder aquisitivo do brasileiro? Empiricamente, a minha opinião, a minha percepção empírica, ainda demanda mais aprofundamento dessas conclusões, mas eu acho que é uma conjugação de fatores. Né? A saúde pública ainda tem um conceito de ser uma saúde muito ruim. Não é? Vem melhorado, a gente vem percebendo uma melhora aqui, uma melhora ali, enfim, eu acho que as coisas vão evoluindo no setor público. À medida que esse setor público for melhorando, não é? Vai demandar muitos anos, porque o conceito de um serviço de saúde pública ainda é muito forte de que é muito ruim. Não é? Mas se nós tivéssemos efetivamente uma saúde pública de excelente qualidade, não havia espaço para o setor privado. Não é? Iria ficar só a elite ali que teria um interesse de uma coisa bem maior. Mas, eu não diria nem o excelente. Pois é, aí é que está. Eu acho que a gente poderia até com uma coisinha um pouquinho melhor. Então, de fato, se esse setor público atendesse bem melhor a grande parcela da sociedade, haveria um nicho pequeno para a saúde complementar. O problema é que a complementar está ocupando o que seria o papel do Estado. Está invertendo os papéis. Está invertendo os papéis. Ela é complementar. Ela não é a saúde pública. Ela não é a saúde que deve ser prestada à população como todo. Essa é a função típica do Estado. Agora, o Estado, de alguma forma, reconhece, o Constituinte reconheceu, que é possível complementar esse serviço para todos de saúde com um trabalho privado. O problema é que, como a qualidade não é aqui, por exemplo, você paga imposto, você paga para ter a saúde pública, mas paga o plano privado. Praticamente você está pagando de novo para um serviço que você já pagou, porque você não quer usar aquele outro. Né? Se o serviço fosse bom, como eu paguei o tributo, eu não iria gastar dinheiro com um plano de saúde se aquilo me atendesse adequadamente. Então, isso é um fator. O outro fator é que, efetivamente, a classe... houve as pessoas foram resgatadas, né? Há uma nova classe média, isso já foi divulgado várias vezes na televisão, e isso, uma das preocupações de todos nós, né, de qualquer pessoa, é a saúde, né, a educação dos filhos,
a moradia, não é? A moradia, então, assim como vem se incrementando a construção de casa, Minha Vida, enfim, aqueles programas de governo de habitação, né? Vem se facilitando o crédito para a aquisição desses bens, mas na saúde privada depende do investimento privado e esse não tem a mesma velocidade, não é? Não acompanha a velocidade de acesso dessas pessoas. Aí estrangula. No caso de telefonia, a gente pode dizer que a operadora pare de vender aquele plano, né? Ligue e fale o dia todo. Então, vai todo mundo para ali. A plataforma tecnológica não aguenta. Mas você manda parar. Mas como é que você vai fazer com a saúde? Não tem como. Então, e sem a saúde... E já estamos mandando, né? Pare de vender. A Agência Nacional mandou parar de vender certos planos, porque aquela rede credenciada não aguenta mais. Não é? Já saturou. Então está saturado. Realmente é preciso. Estamos num momento de. O alerta, a luz vermelha está ligada, na minha opinião. Temos visto isso nas matérias. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate, hoje falando sobre direito do consumidor com o professor e também juiz de Direito de Recife, Luiz Mário Moutinho. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor e juiz de Direito, Luiz Mário Moutinho. Professor, nós falávamos no bloco anterior justamente esse sistema saturado, ou seja, os planos de saúde. E aí nós temos visto recentemente, e aí ocorre, eu posso dizer inclusive que eu sou, se esse é um problema, eu também sou vítima, que é o fato de você ter esse plano, pagar esse plano, e acredito que seja a situação de muitos, e na hora de precisar de uma consulta, você espera muitas vezes tal como se fizesse a marcação no serviço público. E eu não posso nem dizer que seria o serviço público bom, né? Esse é um problema crescente, não é? Eu não sei, confesso a você que não sei qual será a solução. Porque também dizer que não pode mais vender, não é? Se aquele plano não pode vender, você vai ter que comprar num outro plano, né? Mas nem sempre o outro plano é o que permite você utilizar, porque você não pode pagar. Aí você deixa o consumidor sem acesso a um serviço que ele quer pagar. Então, na verdade... E vai transferir o problema, né? Vai transferir o problema porque não vai conseguir também, vai estrangulando isso. Eu confesso a você que eu não sei qual é a solução. Efetivamente, a solução não é essa, parar de vender. Até porque a própria lei estabelece que é necessário proteger o consumidor, e é o que está sendo feito, não é? Mas é também necessário permitir o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento tecnológico. Então, essa é uma medida que atende momentaneamente os consumidores já contratados, mas não atende o desenvolvimento econômico, não é? Porque a atividade fica trancada, não se pode mais vender, não é? O plano de saúde, alguns têm seus hospitais, alguns têm sua própria estrutura para receber. Mas uma grande parcela depende de uma rede credenciada. Se eu não posso vender, eu tenho menos usuários. Se eu tenho menos usuários, enfim, é uma cadeia produtiva que precisa de um estudo aprofundado para ver qual a saída para isso. Mas o fato é que a percepção que eu tenho é de que está estrangulado o código não determina o prazo entre a marcação e a consulta efetiva? Tem uma regulamentação da ANS que estabelece, são muitos os prazos, né? De consultas de urgência tem um prazo, a consulta eletiva tem outro, atendimento de urgência tem um prazo, enfim, há uma regulamentação bem específica sobre isso, né? Ultrapassou esse limite, começa a gerar realmente dano para as pessoas. A ANS baixou uma resolução recentemente, eu agora o número está me faltando, mas existe efetivamente uma regulamentação. Na ANS, entrando no site, o usuário vai ter acesso a essa norma regulamentar. Bem, o professor é de Recife mesmo? Sou de Recife. Nascido e criado. Na terra de Ariano Suassuna. E também lá concluiu os estudos? Concluí na Universidade Católica, não é? E advoguei um pequeno espaço de tempo.
Depois me submeti a um concurso público, meu pai é advogado, enfim, me submeti a um concurso público para juiz de direito, né? Isso foi no ano de 1994. Já estou indo aí para os 18 anos agora, em julho. Cuidado, né, com as datas, hein? Pois é, mas não estou muito novo. Então, já estou com 18 anos e estou na capital, né, na primeira vara civil. Eu sou o titular da primeira vara civil da capital. Uhum. É a vara mais antiga, tem uma série de... Que bom. De um acervo bem antigo. Que bom. E tinha essa ideia já do concurso? Isso foi uma coisa natural, entende? Porque chegou a advogar, né? Cheguei a advogar um tempo. A advocacia não é fácil, viu? Requer você um investimento, é como quem planta para poder colher mais à frente. E as demandas foram acontecendo. Eu também tive muito contato, meu pai é advogado, né? Enfim, conheci muitos juízes e eu ia ali, terminei me enfronhando nessa vida e achei interessante a vida do juiz. É uma profissão belíssima, profissão belíssima, não é? Você se sente muito gratificado. Quem tem espírito público, quem tiver um espírito público mais apurado, é uma oportunidade de servir um pouco as pessoas. Às vezes saem pessoas dali, da minha audiência, né? Houve um caso entre dois compadres que estavam intrigados por conta de um cheque, que saíram de lá abraçados depois de mais de 20 anos, né? de confusão, e a gente foi conciliando, e daqui a pouco eu notei que era uma questão muito mais de aproximar, e eles saíram de lá chorando, compadre, tu estás gordo demais, esse rapaz, tu também está meio que acabado, e saíram amigos. Ali deram uma bobagem. E às vezes não é nenhuma questão de pegar a norma e querer aplicar, é de conversar mesmo. De tentar contornar. Então, tem esses momentos gratificantes. Verdade. Bem, o professor vai nos fazer aqui algumas indicações de leitura. Eu gostaria de começar, se é que me permite, com o Contratos no Código de Defesa do Consumidor. Esta é uma obra da professora Cláudia Lima Marques, inclusive nós costumamos chamá-la de a rainha do direito do consumidor. Tenho certeza que quando nos encontrarmos ela não vai brigar, porque ela tem mesmo esse título. E como eu a conheço, me sinto aqui à vontade para dizer isso. Cláudia de Lima Marques e esta obra. Por que o senhor indica esse trabalho? É a Bíblia. Em termos de direito do consumidor, na questão do contrato, é o que há de mais importante. Não é? Tem uma profundidade, a professora Cláudia, né, você chamou de rainha, né? Como ela é muito jovem em todos os sentidos, eu vou chamar de princesa, viu? Vou lhe deixar na situação difícil. Mas agora ela vai brigar comigo. Agora ela vai brigar com você. Agora ela vai brigar comigo. Não, estou brincando. Mas a doutora Cláudia é uma referência no direito do consumidor, não é? Ela, em termos de contratos, ela traz uma perspectiva nova, não é? Inspirada em toda a teoria alemã, não é? Ela tem uma passagem nesse livro que é muito interessante e sempre que ela escreve, ela se refere à questão da comunicação das fontes, não é? Do direito alemão, do Eric James, não é? Que é um jurista alemão. Enfim, e é muito interessante a abordagem dela, a juventude do pensamento de Cláudia Lima Marques, a atualidade da temática dela em termos de direito do consumidor. Ela, hoje o ministro Antônio Hermann e Benjamin, né? São pessoas que realmente... o ministro Luiz Felipe Salomão também tem uma sensibilidade muito grande. A ministra Fátima Nancy Andrighi tem uma sensibilidade muito grande nessa área do direito do consumidor, apreendeu bem todos esses princípios norteadores, né? Nós temos aqui perfis do direito civil, introdução ao direito civil constitucional. Essa é uma obra muito interessante, não é? Porque ela vai permitir ao aluno ele compreender a norma infraconstitucional, os princípios das normas infraconstitucionais, mais especificamente do direito civil, mas sempre na perspectiva, não é, da Constituição. Significa dizer, ele vai preencher a interpretação da norma infraconstitucional, vai preencher a interpretação do direito civil com o valor, né, que é o valor que emana principalmente dos direitos fundamentais e especialmente da dignidade da pessoa humana, é o fundamento, né? E
daí ele vai conseguir na prática, o operador vai conseguir na prática, ao aplicar o direito, o magistrado ou qualquer operador do direito, vai conseguir colocar o navio aí no objetivo da República, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? A proteção constitucional do direito do consumidor. Voltamos aqui ao tema. Esta obra também é muito interessante, porque faz uma abordagem do direito do consumidor. Eu trouxe uma do direito civil, não é? E agora do direito do consumidor. Também nessa mesma perspectiva de buscar, não é, na Constituição o valor, a energia, né, o valor das normas infraconstitucionais. É muito interessante essa obra também por isso. E aí, para um estudante, a pessoa que esteja querendo iniciar, não é? É um livro, o nome já fala, manual, não é, de direito do consumidor, mas os autores a Cláudia Lima, o Antônio Herman, né, e o Leonardo Bessa, que são também referências no direito do consumidor. Eles trazem uma linguagem mais prática, mas sem perder a profundidade, sem perder... é um livro que eu diria intermediário, né, em termos de apreensão do direito do consumidor, para quem estiver começando e estiver interessado. Muito bom o livro, muito bom esse manual. Ok, bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o professor Luiz Mário Moutinho. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Sucesso lá em Recife. Muito obrigado, espero vocês por lá. E agradeço você também que nos acompanhou aqui no Saber Direito Debate. Lembro que você pode participar, anote aí o nosso endereço, é saberdireito@stf.jus.br. E o programa está disponível na internet, o endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo encontro.